Minha arte é sobre a tentativa de entender o local ocupado pela população negra no país e com um recorte mais específico, que é tentar entender o local ocupado pela mulher negra no tecido social brasileiro, né? Então, para isso, eu tenho que entender a história do país, eu tenho que entender por que a mulher negra é sempre a base da pirâmide, porque ocupa os piores postos de trabalho, sempre. Então, para isso, eu tenho que entender antes a escravidão. Ultimamente, estou muito interessada em fazer a junção entre arte, ciência e a própria história da escravidão para entender como isso marcou a população negra no Brasil. O que eu faço é trazer um olhar diferente para elas, porque a teoria já existia, olha, a imagem impacta na formação das pessoas. Agora, o que não tinha, por exemplo, era um artista negro, uma artista negra, lidando diretamente com essas questões e respondendo a isso, falando, olha, impacta aqui, como é que a gente, como comunidade, como pessoas negras, como é que nós respondemos a isso? Então, isso não tinha. E isso chama atenção. Eu gosto de dizer que é o trabalho que pede a técnica. Então a técnica ela nunca vem a priori. Eu tenho a ideia e penso como é que essa ideia vai ser melhor resolvida. Então as técnicas vão do desenho, a gravura, a fotografia digital e agora começando o vídeo também. Eu sou bacharel em gravura pela USP, depois eu fiz um estágio no London Print Studio de Londres durante um ano e muitas das técnicas eu desenvolvo, porque as técnicas que já existiam, a imagem saía sempre com uma clareza excessiva, ela saía sempre de uma forma que não me agradava. Então, para fazer um livro como o História Natural, por exemplo, eu tive que desenvolver duas técnicas de impressão para ele. A história que eu estava tratando ali é uma história borrada, é uma história que ela deixa dúvidas. A história da colonização, a história depois da partida da África, não é uma história como se diz. Então, a ciência tentou justificar uma suposta inferioridade negra para justificar a exploração, a colonização. A religião também foi usada, porque é um desvio da função dessas áreas, né? A gente pode pensar dessa maneira. Elas foram utilizadas para escravizar, para explorar. Então, visualmente, eu tinha que ter essa imagem borrada, essa imagem suja, essa imagem para passar conceitualmente o que eu estava querendo discutir no livro. Então, uma imagem, uma letra muito definida, muito limpa, não dava conta de trazer essa mensagem, essa informação de falsidade, de sujeira mesmo, de trapaça, enfim, desse outro lado da ciência, por exemplo, que foi tão pouco discutido aqui no Brasil. E agora eu estou trabalhando para a mostra que nós teremos na Pinacoteca do Estado, que vai ser uma retrospectiva da minha carreira, 25 anos de trabalho. Isso aqui é um jogo, na realidade, e essa série se chama Geometria à Brasileira, chega ao paraíso tropical. Então eu fico pensando nessas formas que foram utilizadas na arte brasileira, principalmente no modernismo, que eram muito racionais, que eram muito frias e que pareciam, para mim, não dar conta também desse ambiente externo, desse ambiente que é também um ambiente tropical, um ambiente onde nós temos indígenas, temos negros. E como é que é essa ideia de racionalidade importada, principalmente da Europa, como é que isso dá conta ou não dá conta da realidade brasileira? E essas imagens que nunca cabem nesses quadradinhos, nessa questão geométrica, elas estão sempre pela metade, elas estão sempre fora, estão sempre fugindo desse quadro, né? Dessa ideia de racionalização. A natureza, as pessoas, né, elas nunca parecem entrar dentro dessa, elas não cabem dentro dessa área pequena, delimitada, né? E mesmo quando a gente cobre, como a gente cobre com essas áreas de cor, esse fundo começa a subir, parece que ele quer estourar essas delimitações, né? Então eu fico pensando nos projetos que foram colocados para o Brasil, né? Dentro da área das artes, por exemplo, esse projeto geométrico, construtivo, e vários outros também que depois na história da arte no Brasil já tinham surgido ou vão surgir, o quanto eles consideram elementos como a população negra, ou a população indígena, ou a própria natureza, o próprio espaço físico do Brasil.